Vamos para a palavra de Deus, graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está aí assistindo esse pequeno pedaços, que eu vou fazer em partes. Esse vídeo não vai ser para não se estender, não ficar muito longo, eu vou colocar ele em pequenas partes. Vamos lá, em Samuel, vamos para a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Claro, nós precisamos estar debaixo de autoridade, precisamos estar debaixo de, respeitando aqueles que estão acima de nós, com a direção, com a liderança, é claro. Só que precisamos saber que nós não estamos aqui sendo levados por fábulas ou por doutrinas. Por quê? Porque a palavra, ela vem da parte de Deus. Só que o homem, por sua vez, ele começa a criar uma forma de querer manipular, querer dominar, querer se achar dono da verdade, se tem que ser, que se não for, que isso e aquilo, está errado. Alguns dizem assim, se tu não for, tá fora, vai pro banco e não tá nem aí para você. Aqui eu tenho um termo sobre doutrina. Vou ler para você. O termo doutrina do homem, ele é usado tanto para ser usado na teologia como na ciência. O conhecimento dessa doutrina servirá de alicerce para entender melhor as demais doutrinas sobre pecado, o juízo e a salvação, as quais se baseiam no homem. Então, você pode perceber que nós temos esse entendimento que Deus dá através da doutrina humana, e ele mostra que na teologia o conhecimento dessa doutrina servirá de alicerce. Que doutrina é essa? A palavra de Deus é a verdadeira doutrina. É ela que nos guia, ela que é o nosso alicerce. Nós temos ela como uma bússola para nos guiar a toda a verdade, ok? Só que, infelizmente, alguns distorcem aquilo que está aqui. Está escrito na palavra de Deus que não devemos acrescentar um só tio, uma vírgula, um tio que seja. Aqui, ó, não servimos, não vivemos o que pregam, não vivem e que está escrito na palavra de Deus. Eles vivem, mas não pregam, mas não pregam o que vivem, o que está na palavra. E ainda tentam acrescentar os seus costumes, pois a palavra diz que não deve alterar nenhum só tio. Devemos fazer exatamente como está na palavra, não acrescentar. Então, ter o domínio sobre o povo, sobre a ovelha, então para ele não perder, ele prende, ele traz no cabresto, ele faz com que ele sirva não sei nem te dizer, mas ele faz com que a pessoa fique com uma aprisionada, com um jugo, com medo, temor, medo de desobedecer, porque é pecado. Ele influencia a pessoa a dizer que está em pecado, que você não obedece à tua autoridade, e você está em pecado porque você está sendo desobediente. Ele vai dizer que você está desobediente e que tu está em pecado. E aí você não quer estar em pecado, você faz exatamente aquilo que o homem te colocou a fazer. De imposição. Sabe que nós não precisamos disso. Jesus nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não precisamos que o homem venha direcionar a nossa vida. Ele tem que dar o ensinamento, claro, dentro da palavra, mas ele não tem que guiar a gente no caminho que ele quer que seja guiado, por uma imposição, por uma determinação, por um querer próprio, para satisfazer o seu próprio desejo. Não sei se você está conseguindo alcançar o que eu quero falar. Entendeu? Que Cristo nos libertou, e como eu te falei, tirou do império das trevas, nos levou nos conduziu para o Filho do seu amor. Ok?
O tempo do legalismo, não podemos misturar as coisas. Existia o legalismo, mas Deus ele veio para desfazer toda a lei. Deus se manifestou naquela época de uma forma diferente. Mas ele mesmo vendo que o que ele colocou para que fosse feito, ele percebeu que dentro dessa lei o homem já estava em pecado, porque ele não conseguiria obedecer toda a lei. Deus percebeu que o que estava acontecendo naquele tempo do império, naquele tempo de Moisés, Faraó, então estava muita lei, tudo muito pesado para o povo. E o povo vivia debaixo de jugo. E Deus pegou, acabou com isso. Entendeu? Ele veio da forma humana como Jesus veio, para desfazer toda essa lei. Ele cumpriu a lei, sofreu calado, cumpriu a lei, para que hoje nós não temos que cumprir e viver debaixo de jugo de leis. Legalismo, isso não é mais para a gente. Nós, quando Jesus ele vem para tirar isso, abolir tudo isso e nos conduzir pelo seu sangue, a cruz, ao reino dele. Pela cruz, nós fomos, pelo sangue de Jesus, e pela cruz, ele nos resgata, ele nos liberta, ele nos guia o caminho da salvação. Deus vê que o homem se corrompia, e aí ele envia o Cordeiro. Ele envia o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Pois bem, ele mesmo, na sua triunidade, ele se fez carne. Veio sobre o ventre de Maria, o Espírito Santo falou a Maria e ele veio. Foi gerado no corpo físico, humano, se fez humano, se fez homem, viver entre nós, para que ele pudesse sofrer o julgo, todas as perseguições, todas as injúrias, todas as maldades. Ele sofreu, porque ele viu que o homem iria pagar isso, porque no tempo da lei era pedra, olho por olho, dente por dente. Era chicotada, e ele não completava para poder repetir. Era 49, vamos supor, se eu não me engano, era 49, não completava 50, ou 40, dava 39, sempre uma a menos para poder repetir de novo. Então a pessoa tomava, parava. Aí depois dava um tempo, voltava e dava mais 39. Quer dizer, é um exemplo, eu não me recordo bem o número, parece que tinha alguma coisa, não sei se era 39, 40, uma coisa assim, 40 chibatada. Então, por quê? Eles usavam para castigar o homem. Coisa absurda. Então, a lei é isso. Claro que nós somos servos, estamos aqui para servir, estamos aqui para obedecer, porque tem alguém acima de nós, no trabalho, na escola, exemplo, no quartel. Temos uma hierarquia, temos que obedecer a alguém. Precisamos obedecer, porque nós estamos debaixo de uma autoridade. E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer às autoridades. Agora tem um detalhe que acontece muito, meu amigo, meu irmão. Não sei se você passou por isso. Eu posso afirmar de cadeira. Eu vi, eu vivi e eu sei o que eu estou falando. Eu fui militar e eu vou te dizer que nem tudo que o homem diz obedecer deve obedecer. Mesmo que ele seja autoridade. Mesmo que ele seja autoridade. Porque muitos usam da sua autoridade para abusar do que estão abaixo dele. Essa autoridade que esse está exercendo, está querendo pisar, humilhar, e você vai fazer? E aí eu pergunto a você, são certas coisas que a gente tem que analisar. Nem tudo, é como diz Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. É lícito de eu obedecer? Beleza, estou aí para isso. Agora, tudo eu vou obedecer? Será que é justo eu obedecer uma ordem absurda? Vamos lá. No militarismo, só para dar um entendimento, no militarismo, já aconteceu comigo. Certa feita, vou contar um trechozinho bem rápido. Certa feita, eu
estava de serviço, trabalhando ali no meu quartel. Então uma autoridade me chega, essa autoridade, acima de mim, bem acima, capitão, vamos falar, e diz para mim assim, ô Joaquim, José, vamos lá, meu número lá de guerra lá, falou lá, você vai lá fora e traz uma pizza para mim. Bom, eu vou lá fora trazer uma pizza para o senhor. Sim, bacana, né? Vamos lá entender isso aí agora. Como que eu vou lá fora trazer uma pizza se você acabou de chegar? Vamos lá. Essa pessoa, essa autoridade, tinha acabado de atravessar o portão, entrado com o seu jipe, colocou e estacionou. Subiu para uma sala qualquer, ligou para a portaria onde eu estava e disse assim, ele sabia que aquela hora era hora de eu largar meu plantão. Quando tu sai do plantão, tu vai lá fora e traz uma pizza para mim. Eu falei, pai, ó, não é possível, não é possível. Com todo respeito, não é possível. Aí eu fui continuando meu serviço. Ele foi, mandou uma ordem para o sargento me dar a ordem para mim ir. Aí saí do meu horário, o sargento me procurou, falou, ó, você vai lá fora que o capitão fulano de tal quer que você traga uma pizza. Eu falei, sargento, olha só, é impossível fazer isso. Como é que eu vou obedecer ele e o senhor ir lá fora trazer uma pizza? Olha só, ele, além de ele estar preso pelo comando geral, ele não devia estar na rua. Ele já está errado. Então já começou errado. Ele chegou 22 horas da noite da rua, porque ele não tinha que estar na rua 22 horas. Ele estava sob o comando geral, preso. Sob o comando geral, ele estava preso. Ele não era para sair do quartel. E acima de mim tem o meu chefe de plantão, que é o oficial de dia. Aquele lá eu devo ordem. Se ele disser, eu vou sobre a ordem dele, mas ele vai responder por tudo que acontecer comigo. Ok? Agora, o que estava preso, me mandar ir lá fora, o senhor mandar eu ir lá fora, eu não vou. Mas eu não vou, você me perdoa, mas eu não vou não. Isso não é hora de eu estar na rua 22 horas, nem dele estar na rua. O lugar dele é dentro do quartel. Se ele não quiser estar no quartel, eu estava em casa, não, só não está preso. E eu estou no meu trabalho, larguei meu trabalho, é meu horário de descanso, eu não vou lá fora. Isso deu pano para manga, meus amigos, você não tem noção do que deu isso. Tem noção. Mas eu fui até o fim na minha determinação. E eu ganhei, porque eu estava com a razão, porque eu estava baseado no Estatuto Militar. Olha aí, eles estavam infringindo a lei que eles mesmos, o militarismo mesmo, que criou. Eles aprenderam a lei. Olha bem que eu quero falar, entenda isso aí, ó, aqui é a Bíblia, ó. A nossa autoridade que está com isso na mão, que nos ensina, ele está com a lei na mão, ele está com a verdade na mão. Então, esse capitão tem a verdade na mão, que é vamos dizer, a lei, estatuto militar, que é um estatuto. Ele sabe de tudo ali. Por que ele me manda eu infringir a lei? Eu vou infringir a lei? Por que eu vou infringir a lei? Não, eu quero estar certo dentro da lei. Porque se eu estou dentro da lei, nada pode me condenar. Ninguém pode me condenar. Você está entendendo? O que aconteceu ali? Eu não fui de noite, aquele horário, fui descansar. Quando chegou 6 da manhã que acordamos, militares toda acorda cedo, o horário do nosso café, o plantonista que me substituiu falou para mim assim, 6 horas da manhã. Antes de eu cruzar eu cruzei com esse capitão depois. Antes de eu cruzar com ele, esse soldado falou para mim assim, ó, fulano, olha só, você tá na portaria, tem uma ordem lá que você não pode ir para casa. Você não vai para casa, você está detido. E eu falei, eu detido? Eu quero saber quem é o louco que vai me deixar detido aqui. Eu vou passar por cima de quem estiver na portaria e não deixar eu passar. Ué, eu tô com a razão. Aí passou, tomamos o café. Quem passa por mim? O capitão. Aí eu falei, capitão, eu tô sabendo que tem uma ordem lá na portaria que o senhor deixou lá para mim não ir para casa. Eu não quis ser abusado com ele, eu poderia. Quem não podia ir para a rua era o senhor. Porque o senhor está preso, eu não estou preso, eu estou trabalhando. Mas eu, por causa daquilo, respeitar as nossas autoridades. Eu desrespeitei ele aonde ali? Eu poderia.
Eu tinha até direito de revidar dessa forma, mas eu não quis. Eu fui humilde o suficiente de respeitar ainda aquele preso, mas ele é capitão, de dizer para ele, tem uma ordem lá na portaria dizendo que o senhor não quer que eu vou para casa. Só que aonde que eu errei? Tudo bem. Aí ele falou lá, tudo bem. Aí o outro sargento falou, vai lá falar com o sargento em comunicação. Fala, sargento, o que está acontecendo? O senhor não vai poder ir embora não, tu está detido. Eu falei, eu detido? Não estou detido não, senhor. Ô sargento, onde é que nós estamos? Como é que vai me deter? Onde que está o meu erro aí? Mas tudo bem. O que eu fiz? Procurei o chefe superior de dia, que era o meu responsável pela minha vida. Porque vocês que não sabem, se acontecesse, eu falei para o sargento, se acontecesse comigo um acidente lá na estrada, 22 horas da noite, saída do meu plantão, ao invés de eu ir para minha cama descansar, eu ia para a rua. Sabe o que aconteceria? Minha família estava desguarnecida, desamparada, e eu morto. E morto não fala a verdade. E aí como é que eu ia provar que Manuel Joaquim? Está entendendo? Então eu falei, a ordem absurda não se cumpre. Eu não fui, não vou e não obedeço, seja quem for, que me der uma ordem absurda que não está na palavra, sinto muito, mas eu vou continuar com a palavra. Eu vou continuar com a lei, vou continuar dentro da lei. Quem não quiser gostar de mim, é isso que eu penso. A verdade pode até doer, você pode até dizer, tu é desobediente, não. Eu sou obediente à palavra, sou obediente à lei, não sou obediente a homem. É diferente. Eu vou respeitar, vou falar com respeito, se calar for necessário, eu vou calar. Mas obedecer aquela ordem, eu não obedeço. Se eu obedecesse aquela ordem ali, meu amigo, poderia ter acontecido um acidente comigo. E aí, como é que ia ser? Ele que saiu 22 horas, se acontece um acidente com ele de carro, lá no carro dele, a família dele estava desguarnecida, o oficial de dia ia responder um processo porque deixou de sair. E eu, quem é que ia responder por mim? E se eu não falei com o meu superior hierárquico, que é o oficial? Ele, você foi porque quis. A minha família estava desguarnecida. Ou eu estava aleijado, ou eu estava morto, qualquer coisa, entendeu? Então, para você entender. Deu para entender o que é obedecer? O que é sacrificar? Se eu vou, eu me sacrifico. Não é risco. Ordem absurda não se cumpre. Então, obedecer nem sempre é certo. A pessoa tem que analisar, ver se está dentro da palavra, ver se está dentro da lei. Se você lê, estuda, você conhece lei, você conhece conhecimento. É a mesma coisa você ser parado no trânsito, você é certo, o guarda querer te dar uma multa de uma coisa que está certo. Você não vai aceitar aquilo, correto? Porque ele vai usar de autoridade, que ele tem mais autoridade porque ele está no domínio da estrada, da pista, aí ele faz o que quer, não é assim não. Precisamos entender bem, porque é o que eu te falei, Jesus já pagou esse preço. Precisamos saber de onde vem essa palavra, pois se ela vem de fato, e se ela está em linha com a palavra de Deus, se ela está em linha com a Bíblia, porque ela não pode usar, é um texto isolado para determinar determinadas ordens, determinadas coisas. E com isso, ela fica criando pretexto. Com contexto, sem contexto, ela cria um pretexto para a heresia, fazendo com que a ovelha, que o servo, que a pessoa, fique debaixo desse jugo, preso a ela. Entendeu? Então eu vou ler aqui no livro de Samuel, já li, né? Samuel 18. Samuel 12, Samuel 15, 22, já li. Atos. Vou ler Atos para você entender o que fala no livro de Atos dos Apóstolos sobre... Ai, Senhor Deus. Atos dos Apóstolos. Capítulo 5, versículo 29. Versículo 29. Capítulo 5, 29 de Atos dos Apóstolos. Porém, Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer do que sacrificar. Aí no versículo 30, o Deus de nossos pais
a Jesus, o qual vós mataste e suspenderam no madeiro. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Por que ele falou ali? Porque se o nosso Deus, o próprio Senhor Jesus, foi para o madeiro, por que mais sacrifício? O último sacrifício foi pago com sangue, meu amigo. Foi pago com sangue. Entendeu? Porque nós devemos nos basear em toda a pregação exclusivamente dentro da palavra de Deus. Entendeu? Em 2 Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses, vamos aqui a ver. 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 8. 2 Tessalonicenses 6, 8. Bíblia diz assim: se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulações aos que vos atribulam. Aí, Deus vai dar paga, tribulações aos que vos atribulam. Quer dizer, eles querem atribuir, querem colocar um peso sobre você, mas Deus vai dar paga a ele, meu amigo, meu irmão. E a vós que sois atribulados, descanso conosco. Ele fala aqui, ó, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem Deus e dos que não obedecem o evangelho do Senhor Jesus. Esses são aqui. Aí o que nós vamos entender aqui? Deus não se agrada e Ele promete àqueles que nos atribulam, aqueles que nos perseguem, uma paga. Porque aquilo que o homem semear, ele vai plantar. Aquilo que o homem pregar, ele tem que viver o que ele prega. Porque se ele pregar mentira, ele vai pagar. Então pregue a verdade. Não custa nada pregar. Isso aqui Deus já deu aqui a diretriz, Deus já deu a bússola, o estatuto, é só obedecer. É isso que sim é obedecer. É isso aqui que tem que obedecer. Entendeu? Nós não devemos ser perseguidos. Nós somos perseguidos, em aflitos, suportando-nos. Deus prova e Ele haverá de fazer juízo aos que nos perseguem, pelo que nos foi dado. Se nós somos atribulados, Ele vai cobrar. Porque Deus não quer a escravidão. Deus tirou o povo da escravidão. Ele não quer que tu seja escravo. Não quer que você seja levado de fábulas, de doutrinas humanas de um lado para o outro. Não é assim. Não é desse jeito que Deus quer. Quando Ele se manifestar do céu com o seu poder e graça, Ele virá como labareda de fogo. Ele fará sua vingança. Entendeu? Então nós precisamos conhecer bem a Santa Palavra, obedecer a verdade e deixar o legalismo, deixar os rudimentos do homem, deixar isso tudo e obedecer o que está na palavra. Esse tempo de escravidão, de perseguição, esse tempo de legalismo, esse tempo de rudimentos de doutrina, isso já passou. Nós vivemos debaixo da graça. Foi para isso que Jesus se manifestou. Foi para isso que Jesus foi para a cruz por mim e por você. Não precisamos pagar o preço. Ele pagou o preço por mim e por você. A única coisa que Ele quer de nós é que a gente andemos em obediência à sua palavra. Obedecer a palavra. Viva a palavra do Senhor, porque ela que vai te guiar toda a verdade. Entendeu? Não deixe que o homem venha te enganar. Não seja enganado por fábulas, por doutrina humana. Mas leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. É que a palavra de Deus é a verdade. E essa verdade
O homem pode não querer cumprir, aí é um problema dele. Mas aquele que cumprir a palavra de Deus, com certeza ele está sendo guiado para o caminho da salvação. Amém? Então, eu espero que você tenha entendido o propósito. O propósito aqui, nessa pregação, nessa palavra, pequena palavra, foi para que você entenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas nem sempre obedecer aquilo que não está em linha com a palavra, você deve fazer. Leia, vai buscar entendimento, vai saber se verdadeiramente aquilo que tu vai fazer está da palavra, dentro da palavra. Porque se não estiver dentro da palavra, não faz não. Porque você vai pagar pelo que tu está fazendo. Você vai ter que responder pelo que tu está fazendo. Às vezes vai pagar um alto preço. Um alto preço. Pode ser de sangue, pode ser de vida, pode não sei o quê. Ou algum prejuízo, alguma forma você vai pagar. Você vai pagar por ter ensinado errado. Porque se você aprendeu errado, você aprendeu e ainda há tempo de você ler a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Viva isso que está escrito. Faça dessa palavra o teu estatuto. Faça dessa palavra a tua bússola, o teu norte. Porque ela vai te guiar ao caminho da salvação, tá bom? E eu deixo a paz do Senhor sobre a tua vida, que Deus abençoe. E eu quero agradecer a todos que verdadeiramente ouviu e viu, curtiu essa palavra, amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.